nosso Na espaço. verdade, nós temos um apelido, né? Feminazi. Então, assim, você vê que rumo que a gente entra numa discussão já com o título de radical. Porque a gente defende que a gente tenha voz também. Fala, mulherada! Bem-vindas a mais um episódio do Salto Agulha Podcast. Eu sou Gena Queiroz, eu sou mentora de relacionamentos, mas eu tenho duas ocupações. Também sou estrategista de vendas, tá? E essa aqui, minha amiga Flávia Zagueto. Eu sou mentora de mulheres e estrategista comportamental. E hoje, antes que a gente comece a falar das duas maravilhosas que a gente vai conversar e bater um papo super legal, a gente precisa também pedir para você não deixar de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, porque é muito importante o engajamento de vocês. A gente só faz isso aqui acontecer porque só a gente sabe o quanto é difícil por causa de você que está engajando com a gente, tá? E a gente também precisa contar para vocês a respeito dos nossos patrocinadores e apoiadores, né, Flávia? É isso aí. Quer que eu comece? Lógico, vamos lá, faça as honras. Vamos lá. Gente, olha só. Compadre Grill. A melhor costela que eu já comi na minha vida. E olha que eu nem sou chegada em costela. Mas tudo de costela da boa, em todas as formas que você puder imaginar. Compadre Grill na Praça do Bandeirantes. Menina, você sabe que eu passei por um detox essas últimas semanas aí, 15 dias? Você acredita que me deu vontade de comer justamente a costela? A costela. Pois é. Deu fome que também Maravilhosa. Toda vez que a gente fala dos patrocinadores, geram sensações e emoções na gente, né? Gente, uma explosão de sabores, sensações e emoções, vocês vão ver. É isso aí. Temos também a loja Estambace, gente. Cada roupa linda, maravilhosa, de cair o queixo. Você chega lá, você fica doida, Gena. Não é? Dá vontade de comprar, assim, uns 10 looks de uma vez para a estação. Mas Você a tá- responsável é uma baita de uma consultora de imagem. Inclusive, o episódio dela tá logo aqui, ó. Atrás, tá? Tá vindo Né? aí. Tá atrás já. Já foi Aham. postado, né? Tá atrás, aí vocês vão ver. Então, se vale Não, a da pena Lidiane é pra conhecer. semana que vem. É porque a gente não tá ao vivo, você esqueceu É. desse detalhe. A gente falou, não precisa cortar não, tá? É, Não, pode deixar. é, Não isso corta aí, não, é. porque a gente não tá ao Vamos- vivo ainda. Vamos manter. Mantém. Eu já estava atrás. O processador aqui não funcionou. Não, é assim, gente, é assim, nós somos dessas, tá? Mas vamos lá, ela é É. consultora de imagem maravilhosa, vocês vão amar. E a Esmalteria Rosa Azul, né, Flávia? Sim. Que é onde fazemos nossas unhas maravilhosas, plenas, tá? Lá é um Uhum. salão, assim, que tem tudo, né? Além de Pé e toda mão ao agilidade. mesmo tempo em menos de 1 hora. É. Eu faço 45 minutos meu pé e minha mão lá. Hoje em dia não Sai dá, feliz né, da gente? vida. Hoje em dia não dá, a gente não É. tem tempo pra ficar lá no salão, né? E Ah, só salão mulher, é fica meu lotado de momento. mulher lá. É, eu sou... É só unha, estética, sobrancelha e massagem. Exatamente. Bom Então, demais. não tem barulho de secador, não tem confusão. Adoro. Tem mais? Temos a rede da Granitina, né? Que faz móveis lindíssimos, pisos com desenhos. Ele é maravilhoso. É, ele Tudo com granitina, Fugê. tem que seguir o Instagram dele que tá logo embaixo para vocês entenderem do que a gente tá falando, né? É isso aí. É isso aí. E agora a gente já pode começar. Vambora, né? Porque eu tô Vamos lá. louca para começar. Vamos, porque hoje tem convidada pesada aqui, né? Né? Vamos lá? Vamos lá. Eu acho que assim, a gente não vai nem apresentar, vamos deixar elas, Vamos deixar elas se apresentarem, né? Vamos lá. Vamos por ordem alfabética, vamos pedir, né, para maravilhosa Carol se apresentar aqui nessa câmera para nós. Uhum. Olá, pessoal. Sou Carol Lima, sou jornalista, sou assessora de imprensa, sou fundadora, líder do Só Delas e, além de tudo, eu sou uma inconformada, uma pessoa que sonha muito, uma pessoa que criou esse grupo de empreendedorismo fruto de uma insatisfação, fruto de um sonho grande de poder empreender dentro de casa para ficar perto dos meus filhos. E hoje esse grupo cresceu e hoje esse grupo ajuda outras mulheres também a acreditar em si mesma, acreditar no seu sonho, a não desistir do empreendedorismo, que por muitas vezes é difícil, é desafiador, mas a gente está aqui para dar a mão e caminhar juntas. Maravilhosa, muito obrigada. Rita? Vamos lá, eu sou a Rita Ferreira, eu sou produtora de conteúdo para redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu sou gestora de tráfego, sou uma das líderes do Só Delas, sou hiperativa, sou ligada no 220, sou eu que pego a Carol, quando ela fala vai dar errado, e falo, vai pra frente, menina, que tem nada dando errado aqui não. É uma parceria, assim, um complementar
incrível. É igual aqui, ó. Que É a mesma assim, coisa. o universo que mandou, sabe? Ah, sim. É sobre isso. Eu e Flávia, a gente se... Nós somos água e vinho. Sim. Mas exatamente. a água tira a ressaca do vinho, né? pois O vinho deixa a pessoa, né? A gente feliz, custou ter um e a água projeto ajuda, junto, a gente né? custou, né, ter um projeto juntas, a fazer alguma coisa É. acontecer junto, porque nós somos muito diferentes, né? Mas É. essa diferença, ela trouxe exatamente isso aí que a gente está vendo aqui, ó. É isso aí. E Bom aí? demais, né? Acabamos de interromper a apresentação. Não, Continua é aí. isso, não é isso. Tem mais coisa aí que você não falou. É isso aí. Muitas vezes o que a Rita coloca é aquela questão assim, que eu tenho muitas ideias. Minha cabeça é o tempo todo movimentando, e aí cria, e aí a gente conversa, e ela coloca, tira do papel, sabe? É como se me ajudasse ali Traga a Carol pro mundo real. trazer aquilo e tornar aquilo palpável, sabe? Então, assim, nossa parceria é muito a criação e a execução, sabe? A gente consegue se complementar muito bem nisso, e o Só Delas é prova viva disso. Eu estava no momento que eu estava sozinha, sem ninguém, que o grupo era com outra pessoa, e aí eu fiquei sozinha porque ela saiu, e agora? Como que eu vou fazer? O grupo ia acabar. Esse projeto ia morrer, esse sonho ia acabar. E aí eu conheci a Rita, e aí foi assim, tem sido assim há mais de um ano e 4 meses. E na verdade, né, em um ano só, né, gente? Parece que a gente Eu tem ia falar sobre a vida inteira juntas. Pois é, e o Só Delas foi um presente que a Carol me deu. Sabe? Porque eu tava num momento que a agência estava começando a fluir bem, e é aquele momento em que eu acho que todo o empreendedor, todo o empresário deve falar assim, beleza, agora tá fluindo bem, quem que eu posso ajudar? Porque se uma empresa também não tiver um propósito, se ela também não tiver algum lugar ali em que ela possa ajudar alguém, a empresa perde um tanto da função dela. A empresa, ela precisa disso, ela precisa ter a parte lucrativa, ela precisa ter a parte de enxergar negócios, e nesses negócios ela precisa trazer alguém junto. Sabe? Foi importante demais você falar nisso, porque eu tenho que falar sobre isso, né? Exatamente isso. Hoje a gente está aqui recebendo apoio, inclusive, da Plugin. A Plugin é o nosso Isso. apoiador e, né, patrocinador desse projeto, acreditou na gente. Exatamente isso que a gente acredita também, porque em um dado momento da vida a gente já chegou em algum lugar, já deu a mão, já precisou, já voltou, já nos reinventamos, que pelo que eu entendi, vocês têm histórias também, Sim, né, sim. de recomeços, é o que a gente vai falar falando do grupo de vocês. Então, acho importante citar, e que bom que você Foi um chegou nesse momento. Presentão que eu ganhei, porque aquele projeto que eu achei maravilhoso ali de ter essas empreendedoras, né, de poder ensinar alguma coisa, de poder ensinar não só um pouco do meu trabalho, como um pouco de vivência, como um pouco, como a gente estava falando aqui nos bastidores antes, evita pisar nesse kiff, aqui tem um buraco, minha filha, vamos pular por aqui, vamos passar do ladinho. Então, a Carol já trouxe aquele tanto. Eu cheguei naquele WhatsApp lá, na época acho que tinha umas 70, 80 mulheres, hoje a gente tem 210. Graças a Deus. E assim, eu cheguei lá com medo de falar. Sabe quando você chega num lugar e fala assim, meu Deus, esse tanto de mulher aqui já, o que eu vou falar com elas? Eu ficava envergonhada, eu custei me posicionar como uma líder, como uma pessoa que podia chegar no grupo e falar alguma coisa, sabe? Que elas estavam esperando que eu falasse. Eu cheguei meio tímida ali, de tanta gente que já tinha, mas cheguei muito feliz, sabe? Foi um presente muito bonito que a Carol me deu. Eu gosto muito disso, sou muito grata. Nossa, que ótimo. E a gente conversando aqui nos bastidores, né, Flávia? A gente se conhecendo um pouco melhor, eu fiquei encantada com o propósito de vocês, o trabalho por propósito, né? Aí agora eu ia perguntar, você já me disse, 210 mulheres. 210 mulheres no WhatsApp e mais de 2.000 no Instagram. E para fazer parte, né, a gente precisa que a pessoa entenda os nossos propósitos. Eu quero fazer parte do Só Delas. A pessoa precisa vir a uma dos nossos eventos. Ou só participar, ou ser patrocinadora, porque ela precisa entender onde ela está entrando. Porque o propósito tem que vir junto com ela. O propósito de companheirismo, o propósito de não concorrência, o propósito de ter ali todas por todas ali, sabe? Comprar dentro do grupo, uma comprar da outra, uma indicar a outra, ser referência. Então, Eu a acho pessoa precisa vir entendendo isso. Eu acho isso incrível, porque o que a gente vê hoje é grupos de mulheres, eu comentei com você, participam de vários, né? Viraram um negócio de quem é dono do grupo, quem é o diretor ou dirigente do grupo. E isso para mim não fomenta o que é o propósito, que se é um grupo de mulheres para networking, para empreendedorismo, para consumo interno, ali, consumo e não parceria nesse sentido, porque elas estão precisando e não são
grandíssimas empreendedoras porque ainda estão começando, Sim, elas não então. sabem sobre plano de negócios, o que você Uhum. falou, elas não sabem sobre vendas, Sim. elas não sabem vender, elas não sabem como oferecer. Às vezes tem uma criatividade, faz um trabalho incrível, Uhum. maravilhoso, mas não sabe nem como expor, Sim. como fazer. E aí, juntar todas elas e não ter um propósito de capacitá-las, orientá-las, impulsioná-las, apoiá-las e Sim. entendê-las na sua Uhum. individualidade, eu acho que não faz Não sentido faz nenhum. sentido, exatamente. Aí vai estar ali para nada, né? A gente está ali exatamente para suprir o que a outra está precisando, a necessidade da outra. E, Jana, uma coisa que sempre me chamou a atenção em outros grupos, falando assim sobre questão de posicionamento, é que eu sempre vi em outros grupos as pessoas colocarem assim, CEO do grupo tal, diretora do grupo tal, e a gente, né, sempre foi para É isso que eu liderança. tô falando. Eu A cheguei ali, gente eu cheguei, sempre. eu cheguei ali me sentindo nada. Eu cheguei como a líder, mas eu cheguei ali assim, a casa é delas. Eu sempre falei com a conquistá-las. Eu não Rita, posso chegando e falando, ai gente, eu tô liderando vocês. nós Não, somos eu líderes, preciso chegar porque devagar. o líder, ele vai pelo exemplo, né? Ele Uhum. guia pelo exemplo, inspirando, motivando, e sempre foi esse o propósito mesmo do Só Delas. A gente queria estar ali, assim, um pouquinho mais avançada, porque a gente já tinha passado por várias questões no nossos negócios, na vida pessoal, que a gente já podia, né, estar um degrauzinho acima, mas a gente ainda não tinha chegado no topo. A gente está buscando sempre isso, está se aperfeiçoando, evoluindo. Mas se você está aqui, você já pode puxar, né, dar a mão e fazer a pessoa subir um degrau. Com certeza. Então eu nunca imaginei assim de colocar, nós somos CEOs, nós somos diretores executivos, nós somos proprietárias. Não, a gente é líder. E liderança vai sendo construída no time, Na confiança. no conjunto, né, na parceria ali, é uma coparticipação de todo mundo, sabe? Então, acho que esse é o grande propósito do Só Delas, esse é o grande propósito pessoal meu, porque, como eu falei, que eu sempre fui sonhadora, desde criança, inconformada, rebelde, eu sempre tive esse espírito assim de não aceitar as coisas como são. E por que que eu penso muito sobre isso? Eu sou mãe de 2 meninos e sou casada, então na minha casa são 3 machos, ainda tem um gato que é macho, Chico, Ai, adoro. e eu tenho que lidar com aqueles hormônios masculinos e não perder minha voz. Uhum. Tem que ser ouvida. E chegou num ponto que eu tava da minha vida que eu falei assim, eu só gritava dentro de casa, eu só gritava porque ninguém me escutava. E eu fui para terapia trabalhar isso. Fui trabalhar, o que que era isso? E aí eu falei para minha terapeuta, minha psicóloga, eu falei, eu quero ser ouvida sem falar. E aí eu comecei a ficar em silêncio. E o meu silêncio falou muito para os meus filhos. Mãe, você não tá brigando mais. Mãe, você não tá gritando mais. Mãe, isso. Aí tinha um dia lá que a louça estava toda suja, né? Eu peguei e lavei a louça quietinha, sem falar nada. Aí meu filho de 13 anos falou assim, mãe, é isso que você quer dizer, ser ouvida sem falar? Aí eu falei, é. É sobre isso. Então, é uma questão que eu fui evoluindo porque eu queria ser ouvida dentro da minha casa, na sociedade, como mulher, como alguém que tem algo a contribuir, como alguém que quer dar voz a outras mulheres. A gente tem a coluna da tribuna, Sim. chama É a Vez Delas. Por Que quê? legal. A gente quer dar vez para quem? Para as mulheres, quer representar as mulheres. E a gente não tem nenhum investimento, não tem nenhum custo, né? A gente traz essas mulheres, a gente vai escolhendo dentro do grupo e faz a repercussão delas ali, apresenta elas, apresenta o trabalho delas e principalmente a história de vida delas, de cada uma delas. Eu acho que isso é o que conta mais no final das contas, né? Quem é? Porque Exatamente. as pessoas estão muito preocupadas em ter, né? Uhum. O ser ali, eu acho que traz essência, traz profundidade ao negócio que vocês estão expondo delas ali, dando voz a elas, né? Que Sim, lindo, né, sim. Flávia? Um propósito É bem maravilhoso. E você falou essa questão da voz, é exatamente isso que acontece, porque fica parecendo que é um papinho feminista, né? A gente está falando no podcast Salto Agulha, então não tem nada disso. Isso. Eu acho que a gente Não, tem que ser não. bastante objetivo, a energia feminina ela tem que fluir, a masculina tem que fluir, todo Sim. mundo é necessário na vida, a gente lutou para conquistar um Sim, espaço, sim. arcamos Sim. com as consequências disso,
Mas eis que um dia, né, corta para essa cena, eis que um dia, agora há pouquíssimo tempo, numa das empresas que eu presto consultoria, tá eu numa reunião, postei isso nos stories, não sei se você viu. Eu numa reunião com 6 homens. Depois da fábrica fechada, reunião de diretoria, eu responsável pelas vendas daquela empresa, 6 homens. Ninguém me deixava falar. Era um absurdo aquilo, ninguém me deixava falar. E eu assim, como se eu estivesse na escola, eu assim. Aí teve uma hora que aí um deles falou, não, mas eu não quero que você fale para que você não influencie o fulano de tal. Aí um deles, não, peraí, ela tá com a mão a vida inteira levantada, nós estamos falando sem parar, o assunto, ela que sabe, a gente não pode fazer isso, a gente tem que dar voz para ela, né? O que aconteceu? Não, só queria dizer o seguinte, quem paga a comissão do vendedor não é a empresa, é o cliente, porque está na precificação. Vocês estão há meia hora falando sobre isso e eu já sei como resolver o problema. E aí foi o silêncio. Naquele dia eu entendi que eu tinha que parar de gritar, que eu tinha que parar de ser assertiva, de chegar numa reunião e tentar me impor a qualquer custo, porque a gente precisa fazer muita força para trabalhar nesse meio do empreendedorismo. Parece que a gente quer se posicionar tanto porque a gente se sente tão oprimida que a gente muda a nossa energia, a gente quer vibrar na energia do masculino, né? E isso não traz nada pra gente. A gente tem que ser quem nós somos, mulheres, e conquistar aquilo que a gente merece conquistar com a nossa voz. E a gente, enquanto Rita e Carol também, né, não só como só delas, mas enquanto Rita e Carol, a gente tenta, em todos os lugares em que a gente vê a chance de trazer a voz feminina, a gente está se infiltrando para trazer. Um dos exemplos é que eu e Carolina, nós somos diretoras de marketing da Câmara da Mulher Empreendedora de Juiz de Fora. O que é a Câmara? A Associação Comercial de Juiz de Fora é uma associação, um lugar patriarcal ali, centenário e patriarcal, é um lugar muito masculino. E a gente, né, a nossa presidente, Denise Rezende, ela trouxe ali, da Federal Minas, ela vai vir também. Ela trouxe ali pra gente que a maior parte dos comerciantes do centro, principalmente, são mulheres. E como assim a associação comercial estava voltada só para homens, se as mulheres eram a maioria dos comerciantes? E aí se trouxe o projeto da Câmara da Mulher para Juiz de Fora também, já é um projeto que existia em outras cidades, trouxe para cá. E aí a Denise nos convidou para sermos diretoras de marketing, ajudar nesse projeto. São 10 diretoras ali, e a gente está sempre trazendo alguma coisa inspiradora e também capacitação e também inspiração. Né? O último evento que a gente trouxe foi da Valéria Pestana para falar sobre a tributação que vai acontecer, né? A reforma tributária. A anterior quem trouxe foi Mulheres do Brasil, mas a gente recepcionou a Luísa Trajano. Eu acompanhei. Então, assim, a gente tem conseguido trazer pessoas influentes, trazer pessoas que possam ensinar um pouco mais para essas empreendedoras e mostrar para elas que o caminho pode ser maior do que o que elas estão imaginando, né? Pode abrir portas ali. Nossa, então, a gente está sempre atrás. Tem um propósito desse, não interessa que a gente lá vai gastar nossa hora de trabalho, tirar um pouquinho dos filhos da Carol, tirar um pouquinho da minha agência, porque é um trabalho voluntário, não existe remuneração ali. Então, a gente tira um pouquinho, e o projeto existe, a gente pode ajudar, vamos estar lá. Nossa, maravilhoso. Eu falei antes que eu gostaria muito de ajudar, e eu tô aqui. Eu tenho certeza que o Flávio está te oferecendo. Já faz parte. Não, essa da Câmara, eu já tô sabendo que a Denise comentou comigo, ela é uma das que eu convidei, né, para vir colocar lá na agenda. E, assim, o trabalho de vocês, enquanto só delas também, é uma crítica que eu faço, é dar a mão para quem precisa. E vocês fazem esse trabalho, foi igual eu te falei lá no evento que a gente teve aqui agora há pouco, né, na cidade, eu te observei, não é te observei porque eu estava te reparando, é porque chamou a atenção a forma como as mulheres se aproximam de você, ó. Eu vi, chamou a atenção demais. Ela é muito carismática. Muito. Olha as duas, elas são muito amadas. Você não Deixa Deixa eu te contar, elas são muito amadas, essas duas. As mulheres ficam doidas quando chegam perto delas. Todas querem abraçar, querem beijar, querem ficar perto. É verdadeira. Elas são assim carinhosas, elas são atenciosas. A gente se preocupa realmente com as pessoas, sabe? A gente vê também evoluções ali dentro do grupo e a gente fica muito feliz. Outro dia eu estava pensando com a Juliana, da Aroma dos Sonhos, foi a primeira patrocinadora que nós tivemos. Ela é nossa embaixadora E ela é aguerrida. Está conosco desde o início, sabe? E como ela evoluiu no propósito dela de levar os aromas
as mulheres, né, participando dos grupos. Depois do nosso, ela foi participar em outros grupos. Tem a Vic também, do sushi, que quando começou tímida, começou assim, com Uma do cabelo medo. cacheado. É. Conheci ela quinta-feira no evento em que eu fui cerimonialista. Maravilhosa. Começou Muito tímida, a maravilhosa, empresa não tinha um prova. propósito, não tinha um diferencial, e aí ela foi entendendo, né, com as palestras. A Ana dos Sim, doces. a Bianca, né? Que A tá sumidinha, Bianca. mas era assim, ela tava sempre com a gente. Ela é muito querida, ela faz parte. E eu lembro da Bianca, eu sei que ela vai me permitir falar isso aqui. A gente falava assim, Bianca, vamos lá na frente apresentar o que você faz. Ela, não, eu falava, me dá a mão, vem cá, eu vou ficar do seu lado. Se você começar a gaguejar, eu tomo a sua palavra e continuo, fica do meu lado aqui, vem cá. E eu subia no palco junto com ele e falava assim, fala, apresenta, você tem um negócio maravilhoso, fala sobre você. Ah. E ela foi se travando, agora ela fala normal. É sobre Precisa isso. mais Então, mim. é sobre isso, assim, elas não estão acostumadas a estar em público, a falar do seu negócio, a defender a sua marca, a encontrar o propósito dessa marca, a contar as histórias para conectar ali. Elas não estão acostumadas, elas estão acostumadas a fazer, ao operacional. E a gente trazendo essa oportunidade para elas, a gente está desafiando um pouquinho elas a sair dessa zona de conforto aí, de ficar só em casa, cuidando de casa, de filho, de marido, de cachorro, papagaio, tudo que uma mulher tem, né, as responsabilidades, e ir para o jogo, né, se movimentar, se colocar em movimento, ir para que ali ela vai descobrir outras coisas que ela precisa desenvolver. Então ela vai aprender um pitch de vendas, né? Aprender a negociar, a aprender a precificar melhor o seu produto, aprender a se valorizar, se posicionar, se comunicar. Tem Inteligência financeira, gestão de tempo. Quantas coisas essa mulher precisa desenvolver para ela alcançar um outro patamar, né? Mas a gente tá pegando ali na mão dela no início e tá mostrando para ela, olha, vem com a gente, que aqui você vai conseguir ter contatos, ter parcerias, fazer networking e A gente crescer. está sempre aberto também. Elas, sem dúvidas, a gente vai tirar. Elas querem algum assunto, a gente vai trazer. Né? E assim, eu falo até que elas abusam um pouco da gente, podia abusar mais. O que eu acho interessante? Eu acho legal falar, porque o que vocês estão trazendo é a ponta do iceberg. O que eu noto, e vocês vão falar, vocês têm certeza, e vocês devem ter muitas histórias para contar, né? Sim. Que lá no fundo, a grande questão é muito voltada à autoestima, é muito voltada à superação de algum término, à superação de alguma traição, a ideia de sair daquela bolha, romper aquele ciclo abusivo, de um convívio que não tem apoio. Porque o que eu notei? Eu não reparava isso, eu sempre fui uma mulher muito ativa nos negócios, muito ágil, e eu treinava para resultado. E aí minha vida virou de cabeça para baixo quando eu fui saída de um casamento de 23 anos. E eu falei, caramba, tem um monte de coisa que eu não sei da vida e que eu preciso reaprender a viver. E eu comecei a observar as minhas clientes, os meus clientes, e que parte do problema que eles tinham na produtividade estava diretamente ligado. Olha isso, diretamente ligado a problemas nas relações em casa, na falta de apoio, na vontade de fazer algo diferente. Quando você começa a entrar nesse lugar e você começa a ter esse tipo de tratativa, a coisa muda de figura e a gente descobre que muitas que estão ali têm algo mais profundo por trás e é por isso que estão ali. Não dá para brincar com essas pessoas. Sim, outra coisa também. A primeira coisa que a gente precisa observar nessas mulheres a gente precisa observar tudo, né? Emocional, como é que ela está se sentindo, tudo mais. Mas a primeira coisa que essa pessoa... Eu estou falando isso porque eu passei por isso. A primeira coisa que essa mulher precisa é de independência financeira. Perfeito. É a primeira coisa. Depois você cuida do resto. Ela precisa, porque se ela quiser sair do casamento, ela tem que ter independência financeira. Sim. Se ela quiser ajudar um filho a ser melhor, ela precisa de independência financeira. Tudo ela precisa dessa independência financeira dela. Seja quanto for, não ela precisa ser rica, não. Ela precisa se sustentar. Ela precisa saber que se ela sair dali, ela consegue pagar o aluguel, ela consegue pagar a própria alimentação, tá? E eu falo isso porque eu fiquei mais de 30 anos no casamento achando que eu não era capaz de fazer isso. Até o momento em que a minha terapeuta virou para mim e falou assim, peraí, eu não estou entendendo, a conta não está fechando. Quem trabalha lá não é você? Você está sustentando 4 pessoas, como assim você não consegue se sustentar? Então, eu já tinha essa capacidade da independência financeira e não estava enxergando. E essas meninas, às vezes, têm isso na mão. Ela tem o talento que elas têm ali, do que elas fazem,
Só que elas não enxergam que elas focando naquilo ali, elas vão conseguir a independência financeira e conseguir todo o resto que elas querem. Porque elas têm ouvido há muito tempo que elas precisam, como eu já ouvi, aterrissar, baixar a bolinha, porque eu não sou isso tudo, não. Exatamente. Que eu precisa. Fica por aqui mesmo. Para que você quer mais? Você já tem tudo, né? Qual é o objetivo disso? E assim, elas têm vontades também, né? Tem sonhos. E são pessoas que têm acesso à informação. A informação está aí para todo mundo e todo mundo pode acessar, acionar. E o que você falou é muito importante. Muitas não, já está tudo ali. Só precisa só de se alguém que organizar. dê a mão. É só E se aí, organizar. olha a profundidade do trabalho que vocês realizam. Olha a responsabilidade do trabalho que vocês realizam. E olha como vocês têm consciência disso. Sim. Que é o que eu bato muito na tecla. E eu e o Flávio, a gente fala muito sobre isso, né? Que tem grupo que não se dá conta da responsabilidade que é a expectativa e o sonho de uma mulher dessas. Toda E pessoa que se coloca como exemplo, ela precisa ser responsável. A gente tem que cuidar da nossa imagem. A gente tem que cuidar de como a gente fala, do que a gente fala e do que a gente representa. Porque a gente sabe que tem ali um monte de gente olhando o que a gente está fazendo. E se espelhando, e se elas estão fazendo assim, é porque deve ser certo. Será que é? Então a gente tem muita responsabilidade sobre isso também. não é um Vamos estrelismo, funcionar. não é vocês chegarem ali, porque vocês são a liderança do Sodelo. Não é isso, é para além. O fato de ser a liderança não é questão nem de mérito, vamos dizer assim. A responsabilidade que vocês carregam é nada mais do que justo do que ter o cargo liderança, mas é muito mais profundo, é muito mais intenso, é muito mais sério, é muito... deitar a cabeça no travesseiro e falar, ajudei mais uma hoje. Deve ser muito muito bom. legal, né? Assim, Gente, eu vejo assim que para você começar a empreender, você precisa ter coragem. Mas para você continuar, você precisa se conhecer. É o autoconhecimento que precisa ser trabalhado o tempo todo. E comigo foi isso que aconteceu. A maior ferramenta para mim de desenvolvimento foi o empreendedorismo. Porque eu tinha muitas travas, muitos bloqueios, muitas crenças que me falavam assim, você não pode, você não é capaz. Pela minha criação, por ter sido essa menina rebelde, essa menina inquieta, que era comparada o tempo todo com a irmã mais velha. E a irmã mais velha era quietinha, era boazinha, estava dentro do modelo, né? De feminino que a gente lá nos anos 80 e décadas, né? Que a gente vive com esse modelo de adequação. e postura, E né? postura. E eu estava inadequada. Então, isso foi me calando, foi me, né, deixando quietinha no meu cantinho. Foi te sufocando, na verdade. Né? Foi me sufocando, sufocando o que eu a ouvia da família. minha família, o que eu ouvia das pessoas à minha volta. E você vai perdendo quem você é, a sua identidade. Você vai perdendo quem realmente eu sou. E aí você vai se perdendo no caminho, porque ali você não... Quem eu sou? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei nem para onde que eu vou. Então você fica nessa briga interna ali. E por muito tempo eu fiquei, sabe? Desde que eu comecei, mas eu entendia que eu não queria mais ter um patrão que não me ouvia, que não me permitia ser, por exemplo, mãe, né? Porque aí nesse momento eu já era mãe, já tinha 2 filhos, um de 7, um de 4. Eu queria estar presente, eu queria educar. E eu falei assim, não, eu não quero um patrão. E principalmente na época que eu saí para empreender, eu trabalhei com política. Pensa um ambiente mais machista ainda do que todos os outros que a gente está falando. Respirei até fundo aqui. Pensa. Também. Por isso que tem poucas mulheres na política Pois também. é. Muitas devem entrar e devem desistir. É um porque ambiente É pesado. outro Exato. lugar, gente. Vamos apoiar essas mulheres. Se tem uma mulher, não vamos votar por votar. Lógico que a gente não vai votar pelo simples fato de ela ser mulher. Sim. Mas vamos lá estudar qual que é o currículo dessa pessoa. Ela tem capacidade e vamos votar nela. Tantas mulheres, a gente consegue eleger representantes e a gente consegue acompanhá-las depois. Sim. Tá faltando isso. Também Apoio, acho. estudar essa pessoa, apoiar essa pessoa e acompanhar. Não é também soltar ela lá e querer que ela faça alguma coisa e Também parar de acho. acompanhar. É. Vamos na reunião da Inclusive, Câmara, na própria vamos na reunião Câmara do de Senado, Vereadores. vamos Não, ir eu acompanhar, apoiar. eu penso que a política é um caminho de mudança na sociedade, Sim. mas assim, não é esse preconceito que as pessoas têm. A política é tudo ladrão, tudo rouba. Isso é trabalhar com uma coisa rasa, né? A gente tem que aprofundar essas questões, tem que, isso que a Rita falou, entender o currículo da pessoa,
Mas, enfim, voltando à minha história aqui. Aí eu saí, eu falei, eu não quero trabalhar para ninguém que me obrigue, eu quero seguir meu caminho. E sempre na cabeça, eu quero seguir meu caminho. Minha motivação eram os meus filhos, mas meu propósito eram os meus sonhos. E aí fui. Eu passei por vários momentos. Teve a pandemia, teve a questão dos cursos, né, online, que eu consumi inúmeros para tentar assim, descobrir um caminho. E os filhos em casa, e a escola, e aquela questão, né? E agora? Então, assim, desisti, já pensei assim, 10.000 vezes. Mas o que me mantém? É entender que aquela Carolina que começou lá em 2019 já não existe mais. Hoje já existe uma outra mulher que está agora já fazendo diferença na vida de outras pessoas. E isso me honra muito, sabe? Eu poder olhar para trás e falar assim, gente, olha quantos meninos do Só Delas que já mudaram, já melhoraram. Olha quantas mulheres que vão, as que conseguem enxergar a oportunidade que a gente está dando ali para elas de crescer, são as que mais desenvolvem. As que ficam pulando de galho em galho, as que vão e não valorizam, elas realmente não vão absorver. As que vão e só querem vender ali no momento, mas não pensam no depois, né? No desenvolver aquele relacionamento para fazer a venda. Então, assim, a gente sabe realmente assim que é um trabalho a longo A prazo. gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, A gente né? Isso com certeza. qualquer A pessoa um tem que se evento. abrir. Se a pessoa não quiser ser ajudada, nada que você faça vai adiantar E não é um nada. evento que a pessoa que vai mudar a vida dela. Ela Não. precisa participar, sabe? Fazer parte dessa rede, desse ecossistema. Vocês fornecem a ambiência, mas ela tem que ter constância e consistência, porque senão não perdura. Não é isso? Exatamente. É isso aí. Com certeza. Flávia, vontade, pergunte, Flávia. Se não tiver de falar, Flávia. Eu tinha até algumas perguntas, mas assim, tá fluindo tão bem que as Não é? perguntas já foram sendo faladas, né? Como A Flávia é uma que acompanhou a gente lá, participou no início, né? é, Sempre acompanhou. vai fazer um ano que eu Foi entrei, foi em tema da dezembro. coluna. Puxei a Flávia lá Foi. na confraria. Foi isso mesmo. E é assim, é incrível você ter um espaço onde você tem voz, né? Porque isso que vocês estavam falando, os ambientes muito masculinos, eles acabam abafando. Eu vejo isso às vezes em grupo de amigos, onde a maioria é homem, as mulheres não conseguem mesmo se expressar. Eu vou falar. ali não vou contar o santo, não, mas vou contar o milagre. Mas ali todo mundo fala, né? Pode falar, vamos ver a história. Então, Eu sei. essa história, tem gente aqui que conhece essa história. É? Mas então, Eu já tô imaginando. nós temos muitos grupos, né, na Sim. região, enfim, Sim. um desses aí, uma das dirigências do grupo, né, me solta no meio de um ambiente misto, completamente misto, que aquilo ali poderia ser comparado a uma religião que era essencialmente masculina e um outro grupo que era essencialmente masculino também. E aí eu fui procurar o feminino do que éramos naquele grupo e aí eu falei, peraí, gente, como assim? Né? No dia eu brinquei e falei assim, não gostei. Por quê? Né? Por que compara? Quantas mulheres aqui? Quantas mulheres fazem parte? E aí a gente é tida como papinho feminista eloquente. E não é papinho feminista, a gente tem nosso Na verdade, espaço. nós temos um apelido, né? Feminária. É? Feminista, radical, tipo são as feminárias. Então, assim, você vê que o rumo que a gente entra numa discussão já com o título de radical. Mas porque a gente defende que a gente tenha voz também. Mas o que acontece? Na verdade, existe sim essa parte radical. Existem mulheres Existe. que são radicais. Mas o que a gente está tem falando aquela aqui coisa, não é. sim, que prega aquela coisa de ódio ao sexo É. oposto e tal. Existe, só que existe. isso é menor. E o que acontece? Como isso existe, o outro lado, ele passa a enxergar aquilo ali como um todo. Todo mundo é assim, entendeu? Então a gente não consegue falar de igual para igual, porque a hora que você está falando de igual para igual, você já é classificada como se fosse essa pessoa radical. Exatamente. Então isso inclusive atrapalha o movimento ali. A gente não quer ser melhor do que os homens, a gente não quer ser maior do que eles, a gente quer andar do lado. A gente quer ser quer a nossa melhor Inclusive, versão. a gente quer manter o nosso papel, a gente quer ser mãe,
A gente quer a nossa casa. A gente quer continuar fazendo essas coisas. Continuar. Só que a gente quer apoio para conseguir fazer isso e mais alguma coisa. A gente Exatamente. quer apoio para conseguir fazer isso e também para a nossa carreira. A gente quer aquele pai que chega em casa e seja pai. Ele não acha que ser pai é só pôr o dinheiro dele dentro de casa e comprou leite, é pai, e o menino deixa o menino tá lá. A gente quer que ele seja um exemplo, a gente quer que ele chegue junto, a gente quer que ele realmente se interesse, sabe? E que quando, mesmo que o casal não seja mais junto, isso permaneça, né? Sim, o pai é sempre o pai. Não existe divorciar dos filhos. Às vezes o homem acha que divorciou da mulher, divorcia dos filhos também, e vai criar uma nova família com outros filhos que ele vai divorciar depois. Então isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. E isso acaba sobrando para a mulher. E aí a mulher tem que fazer o papel de pai e mãe. E aí ela que queria um companheiro, que queria não é uma ajuda, que queria uma sociedade ali, se vê sozinha, cuidando de todo mundo e a vida dela bagunçada. Exatamente. E assim, as pessoas não percebem, né? E aí, outro dia, eu em outra reunião, até a fisiologia masculina ela é diferente da nossa. Nós temos propósitos diferentes de existir, gente. Isso é um fato. Homem é homem, mulher é mulher. E não os é dois querer se complementam. Se complementam. E aí, na reunião, uma menina muito nova, mas com uma postura muito profissional e muito questionadora, questionando a chefia de uma coisa bem pertinente que ele não sabia responder, ele simplesmente vira a cadeira e muda a posição. O quê? Mas como que você fala assim? E aí eu falei, opa, olha a sua linguagem corporal, o que é isso? É só uma pergunta. Né? E aí depois, gente. E a pessoa fica acuada, e não é percebido. Isso não pode ser passado despercebido. Inaceitável. E eu acho que é uma questão, essa questão assim de divisão de tarefas também é algo que tem que ser questionado, tem que ser falado. Por que a mulher tem que ficar com todas as obrigações dentro de uma casa? Cuidar varrer a casa, limpar a casa, fazer almoço, cuidar dos filhos, fazer tarefa. Por que o marido não pode contribuir com o seu tempo, né? E aí, isso é essa nova geração, né? Que tem que ser trabalhada nisso. Por isso que eu falo com os meus filhos, vamos fazer, vamos ajudar aqui, vamos colaborar aqui, vamos o que você pode fazer aqui. Por quê? Para que eles entendam que isso não é coisa de mulher. Isso é coisa de quem mora dentro de uma casa que ela é organizada. É um ambiente colaborativo. Até porque o meu marido, meu marido faz, meu marido divide as tarefas, põe a louça para lavar. Eu já criei 2 filhos, eu tenho um filho de 30 anos e uma filha de 26. Que isso, mulher? O meu filho de 30, quando eu comecei... com 3 anos? O meu filho de 30, quando eu comecei a ensinar a fazer as coisas dentro de casa, eu escutei do pai dele assim, mas ele não é mulherzinha, mas ele não é não sei o quê. Eu só respirava fundo, meu filho sempre foi muito inteligente, ele via que eu respirava fundo, e ele continuava na política dele com o pai ali, continuava fazendo a parte dele, entendia. Eu tive sorte com isso. Mas aí veio a minha filha, e aí você acha que a coisa mudou? Aí a coisa não mudou. Quando eu fui ensinar a menina a fazer as coisas também, a ser independente, ele me falou assim, mas ela não é sua empregada? Olha. Foi desse jeito lá em casa. A crítica era sobre você. A crítica não era sobre seus filhos, era sobre Exatamente. você. Era sobre você. E a gente também vem de uma geração, né? Os nossos avós, era tudo muito bem definido. O homem trabalhava fora e a mulher trabalhava dentro de casa. O homem não podia chegar na cozinha para nada, era a mulher que fazia. E eu sei disso. Todo mundo sabe, lógico, mas dentro de casa aconteceu isso. A minha mãe contava que quando minha avó, mãe do meu pai, chegou lá em casa e viu meu pai lavando copo, ela chamou a atenção dele. Você não pode fazer isso. Isso é papel da sua mulher. Uma mulher sendo, né, machista. Mas isso tem até hoje, mas porque fazia parte daquela geração ser assim, mães né? machistas, A cultura, né? época. Mas Existia muito mães machistas. Meu marido foi criado assim. Ele não podia fazer nada. A mãe dele fazia tudo para ele e para o marido. Então, assim, a gente vai mudando a pessoa, a gente vai, né, trazendo ela para uma nova realidade, para um novo mundo. E essa questão do empreendedorismo, do protagonismo feminino é pensar num mundo mais inclusivo para as mulheres. Você tocou num ponto sensacional. Vai trazer a baila aqui que eu ia dizer. Nesse mundo de todes agora,
A gente não pode mais falar também só das mulheres. A gente tem essa representatividade LGBTQIA+, e um monte de letrinhas. Falo isso com muita propriedade, porque minha filha é lésbica, meu filho é trans. Né? E eu conto essa história mesmo, eu faço questão de falar, porque eu acho que as pessoas elas se escondem muito por trás dessa situação. Fui muito criticada em casa por colocar isso, né? Fui muito questionada aonde foi que nós erramos. Não, erramos aonde? Sim. Universitários, uma já está formada, já Pelo atende, já contrário, faz. se eles tiveram a liberdade de se expressar e de se expor para vocês não erraram. É. Vocês acertaram. Muito. Sim. Um orgulho fenomenal do que são e de como se posicionam na sociedade, mas gente, aquilo que eles querem ser. E é o que a gente falou no início da conversa. Então, nesse mundo de todes, eu acho que a gente tem que ter realmente, não é o cuidado na fala, não, é o cuidado na tratativa, na inclusão, no comportamento. No Porque pensamento. a gente fala que a geração está muito mimimi, não se pode falar nada, tudo não é politicamente correto. Ô, gente, a informação está aí para a gente buscar, mas a gente tem muita coisa ao redor. Eu entendo perfeitamente alguém que não saiba falar sobre. Mas sempre tem que ser respeito, né? A Exatamente. gente tem que tratar o próximo com respeito. Exatamente. Estar ali, mas saber como ele quer ser tratado também. E levar desse jeito. Não é porque eu sou amiga da Carolina que eu posso falar qualquer coisa com ela. Não. Só quando eu erro remedinho, né, Carol? Piada inteira. Ô, piada inteira. Posso contar? Posso contar? Eu já ia falar, não. A gente quer saber. Eu posso contar também a minha primeira parte. Nossa, e o Brasil eu querendo conto a primeira saber. parte, você conta a saber. segunda. A primeira parte eu tenho TDAH. E eu fui dormir muito tarde no dia anterior. Eu tava bebendo junto com o Cassiano, com o meu Assistente, parceiro né? de trabalho lá. E aí eu falei assim, gente, amanhã eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho um evento. E como é que eu vou acordar? São 11 horas, eu tô aqui no bar bebendo, eu tenho que acordar 5h30 da manhã, eu tenho que falar 8 horas. E aí Cassiano virou e falou assim, eu tenho feito o seguinte, eu deixo a Ritalina do lado da cama. Eu tenho autorização para tomar Ritalina, tá, gente? Tem receita, tá? Eu deixo a Ritalina do lado da cama. Fique bem claro, né? Não manda ninguém fazer isso. Eu deixo a Ritalina do lado da cama. Quando dá umas 5 horas, eu ponho o relógio para esquentar 5 horas da manhã. Acordo, tomo a Ritalina. E aí, quando é 6 horas, passou o sono, porque a Ritalina te agita, né? Passou o sono e tal, eu tô inteira. Vou fazer isso. Tranquilo. Aí, o que eu fiz? Peguei a Ritalina do lado da cama. Lembrando também que eu tomei essa decisão bêbada, tá, gente? Eu tava bebendo, lembrei disso. Adoro. E aí, deixei a Ritalina. Quando eu acordei minha Ritalina de 10mg, eu já cheguei a tomar de 40. Falei, vou tomar 2. Vamos pra acordar mais. Tomei 2. Acordei, pra mim eu tava normal. Só que a Carol Ela não estava bem, entendi. não tava bem. Eu tava Agora normal. Fomos para o evento. A gente era embaixadora do evento pelo Só Deus. Um evento maravilhoso lá no terraço e tal. E lá tinha um painel enorme quando você chega assim, né? Aquele painel dos patrocinadores e tal. Aí vamos lá, nós duas. Aí uma tira foto de uma, outra tira foto de outra. Aí a gente pediu uma pessoa para tirar foto da gente. Aí tiraram. Aí eu falei, deixa eu ver a foto, porque eu gosto de olhar a foto, né? Pra ver se tá bom. Aí eu olhei assim, Aí mostrei pra ela, tá bom, você ficou magra nessa foto. Você ficou até magra. Você ficou até magra nessa foto. Amiga! Você chama de gorda? O que você tá falando? Isso porque alguns minutinhos antes, a gente estava atravessando a rua, que a gente deixou o carro do outro lado, e aí no meio da rua eu falei assim, me dá a mão aqui, porque se você morrer, quem é que vai ser minha escrava, que vai fazer tudo que eu não gosto? Sabe aquela pessoa sincera demais? Sim. Até demais. Ela Afetou o afetou sincericídio o total. cérebro. Não posso nem Aí- sonhar em tomar um negócio desse. Você não... Aí olhou, Amiga do céu. Juro mesmo. ela esqueceu o nome das Não, e aí pessoas. chegava gente que eu conhecia Não muito sabia tempo. o nome de Gente, eu ninguém. conhecia muito. Tipo assim, se a Flávia chegasse ali, ela chegava e olhava assim, falava oi. Aí depois eu virava assim, quem é? Como é que é o nome dela mesmo? Ela falava, como assim você conhece a pessoa? Não me caramba. E a gente Depois ficou o passou, dia tá, inteiro gente? no Não, evento. passou. Até 8 passou. horas da noite ficamos Passou. no evento. Mas passou. Lá Mas pra foi meio-dia passou. Gente, Carol. Adoro. Mas ela está notando que eu estou reduzindo, né? Só quando eu erro remedinho. Melhorando. Adoro essa coisa. Não, você não pode, tá? Não amiga? posso tomar esse negócio, não, vão me matar no meio da Não, rua. a Flávia é papum, assim. Mas Nossa, eu faço isso, tá? tem horas que eu tenho que ficar pra Eu controlar. sou meio sem
trava, assim, Só eu trava. me apresentava aqui como a maluca do rolê, eu falei, vou parar com isso. Eu cheguei lá nesse evento último, né? A menina veio e falou, fala comigo, maluca do rolê. Olha, quando os outros já estão te reconhecendo como... E pega, tá? Depois que pegar, já era. Nossa! Não tem jeito, não. E assim, a gente que tá em exposição, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é? Não, mas assim, eu só bebo e tomo remédio errado, porque é de quem eu confio. A Carol tava ali me segurando. Vamos ficar quietinha, vamos? Onde isso acontece, né, Flávia? É isso aí. É igual a gente lá com a toalha na porta do quarto. Gela? É pra contar? Será que nós estamos contando os podres? A gente só bebe com quem a gente confia, na casa dela. Pode? Pode com essas palavras. Teve uma festa lá em casa. Ela tomou muita água nessa festa, né? Água. Lotada d'água até aqui. E dormiu lá em casa. E nesse dia, que acho que a Carol não estava lá em casa, não, né, minha filha? Ela Ela saiu. foi dormir no quarto dela. Aí ela não foi lá pra casa pra dormir. Então ela ficou, não levou nada. Eu falei, peraí que eu vou arrumar aqui roupa, toalha. Aí ela entrou lá no quarto, cheguei com a toalha, falei, toma aqui a toalha pra você tomar banho. Ah, então tá, obrigada. Pegou a toalha, fechou a porta e foi dormir. Eu falei, no dia seguinte, no dia seguinte, falei, deu fuga, né? No furadinho, bonito. Total. E foi dormir. Falei, Agora, além de maluca do rolê, eu vou ser porca. eu não queria falar não, mas já que você falou, Isso acontece, né? Mas é bom porque a amizade sincera é assim, né? A gente E chega na casa da minha, também dorme, sem preparar. Mas é isso, gente. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? E é essas coisas que eu acho que a gente tem que trazer mais pro universo. A mulherada chega e fala, como eu me comporto? Onde eu vou? Como é que eu faço? Eu não solto, destrava. Vamos lá. Né? E eu atendendo muitas mulheres agora com a questão da terapia, né? De relacionamentos, a pessoa fala, você é louca, você sai da estratégia de venda, vai para terapia de relacionamento. Eu falei, não, eu não saí da estratégia de venda, eu fui para a terapia de relacionamento. Mas quem faz tudo não faz, não é tudo, são duas coisas. Sim. Que estão São completamente suas ligadas. habilidades. Também se complementam. Pronto. Que estão totalmente E ligadas. quando as pessoas aprenderem, quando elas começarem a se conhecer, quando as pessoas conseguem rir dos próprios problemas, quando as pessoas conseguem reconhecer que não são perfeitas e começam a levar isso para leveza, a vida fica muito melhor. E todo o resto flui. Todo o Exatamente. resto flui. E É a isso gente aí. percebe que elas chegam travadas. E vocês percebem isso também. Sim. A nossa função é uma função de destrave, né? justamente. É uma função de destrave. Eu achei muito importante, a gente já caminhando para o final. Eu achei Sim, muito... eu só para complementar uma coisa. Todas as mulheres, elas têm todos os recursos que elas precisam para fazer o que elas querem. Sim, E o que acontece? Por motivos, né, que você até expôs muito bem aí, de quando, né, toda a nossa história, a nossa trajetória, todas nós temos. Toda mulher tem uma história por trás dela. Sim. Essa história, ela pode tirar dela essa confiança, Sim. né, de que ela tem esses recursos. E eu vejo que esses grupos, eu também tenho um grupo de mulheres, só que o meu funciona só no online, por enquanto. Tem mulheres de todo o Brasil, mas eu dou muito apoio emocional lá dentro do grupo. Eu faço eventos online. E eu tenho, inclusive, também, eu dou terapia para algumas delas. E assim, eu vejo que o que falta mesmo é o despertar. É o acreditar, é ela se enxergar capaz. E esses grupos, e o que vocês fazem, propicia Com isso. certeza. Né? Agora, o apoio emocional é muito Então, é importante. isso que eu ia falar, porque é se enxergar, e várias vezes para se enxergar, ela precisa que alguém fale isso para ela com todas as letras, porque às vezes do outro lado estão falando o contrário para ela. Sim. Também complementando, sei que a gente está indo para o final, Uhum. mas eu consegui ir para a faculdade aos 46 anos de idade. Porque até bacana. então, aos 46, porque até então eu ouvia falar assim, estudar para quê? Você nunca vai ganhar mais do que o salário mínimo na sua vida. Você tá fazendo o quê? Estudar para quê? E você acreditou nisso tanto tempo, não foi? Por muito tempo. Pois é. Então você já tá velha, você já tá isso, você já tá aquilo, vai estudar para quê? Vai fazer para quê? Vai... Então, assim, e às vezes a pessoa acredita naquilo porque quem tá falando para ela é uma pessoa que ela gosta. E Quando confia. ela gosta, e quando ela gosta e confia naquela pessoa, ela leva a opinião daquela pessoa em consideração. Sim. Porque E mal ela sabe tá- ela que ela tá sendo sabotada. Aquela pessoa está medindo você com a régua dela. É o pai e a mãe que falam, essa faculdade de rico, por exemplo. Você quer fazer a faculdade? Eu fiz psicologia e não me fala, essa faculdade é pra gente que tem dinheiro, nós não temos, né?
E dentre outras relações mesmo, eu falo isso abertamente, eu tenho um relacionamento ótimo com meu ex-marido, graças a Deus, mas ele me queria perto dele. Ele me queria perto dele. E aí, um tempo atrás, minha filha me relatou que ele falou com ela que teve meses em que eu achava que ele estava bombando e que eu, fazendo o que era para eu aterrissar, que não ia dar certo, estava ganhando mais que ele. Porque eu não mexia com as minhas finanças. Era ele. O meu além do meu esposo, a minha mãe, quando eu me formei, a minha mãe era viva, lúcida, e eu lembro que ao invés de ela falar assim, parabéns, minha filha, ela falou assim, nossa, até que enfim acabou isso, você vai voltar a conversar no final de semana, né? Pelo amor de Deus. É com a régua. Então a gente tem que aprender a se isso aí. medir com a nossa É. própria régua. E a maioria dessas mulheres que chegam nesse ímpeto de empreender, nesse ímpeto de fazer alguma coisa diferente na vida delas, elas não sabem isso. Que essa medida na própria régua é nada mais nada menos que o autoconhecimento. Exatamente, fundamental. Eu Fundamental. acho assim, a ferramenta mais importante para a gente ter sucesso no empreendedorismo não é saber fazer o que você faz, isso é importante, mas é você se conhecer e acreditar. Mas aí você tem que se aceitar, curar se de amar. tanta coisa, né? Sim. A gente precisa se curar A de gente passa a vida tantas coisas, inteira se curando. ressignificar tanta coisa. E elas estão ali em busca disso, de ressignificar as histórias delas. E quando a gente chega, porque separou, porque perdeu o emprego, porque decidiu dedicar para a maternidade, porque estava num ambiente tóxico. Então, assim, olha quanta coisa que a gente está ajudando elas a seguir por um novo caminho, né? Exatamente. A gente está ali para isso. Perfeito. Uma das minhas alunas, que eu chamo de alunas e não de pacientes, porque elas não estão sendo tratadas, elas estão se reconectando com algo que elas em algum momento se perderam. Uhum. E ela falou, já é muita cura. Já curei a criança interior, já curei as questões com a minha mãe, já constelei com boneco, com rio na água. Eu só quero agora, pelo amor de Deus, que você me ajude com o meu Tinder, porque eu preciso. Ela quer se curar do Tinder. Não, te ajuda pra poder. Eu falei, tá tudo Eu vou certo. montar o curso, pode deixar. Curso de Tinder? Já faço, já tô montado, né? Tinder, Happn, Bumble, tudo que você quiser, porque as pessoas não se conectam, porque elas têm preguiça de configurar o Maria negócio. Amália Ferreira, tá precisando. Pode mandar, que eu aceito. É sobre Ai, isso, né? Não, e assim, acontece de tudo. E a gente entende que no final das contas a gente brinca, que ri, é descontraído, mas a proposta é muito bonita, a proposta de cuidar umas das outras, se apoiar umas das outras, né? E eu queria, caminhando mesmo para o final, porque eu queria ficar aqui até amanhã falando Sim, com elas, eu acredito sim. que você também, Claro. né? Mas agradecer demais a presença de Sim, vocês, foi ótimo. as palavras de vocês, conhecer o propósito de vocês, acima de tudo, dizer que eu estou muito feliz em ter na minha frente, eu tenho certeza que a minha parça aqui também, Aham. duas mulheres que realmente representam aquilo que a gente busca todos os dias, e enquanto parceiras, enquanto mulheres, enquanto gente que faz a diferença na sociedade. Se mais umas 10 como vocês resolvessem aqui na nossa cidade fazer o que vocês fazem, da forma que vocês fazem, a gente transformaria muito mais. Vocês podem ter certeza disso, tá? Gratidão, muito obrigada, né, Flávia? É isso aí, a gente agradece. Todas, né, toda essa conversa também traz tanto aprendizado para nós, né? A gente poder conversar com pessoas que fazem um trabalho como esse, para a gente também é muito enriquecedor. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Pela A gente disponibilidade, por estarem aqui conosco e nos trazendo tanta riqueza. Você é Muito uma querida. obrigada, Eu meninas. fiquei Muito feliz obrigada nisso. pelo convite. Obrigada. Foi maravilhoso. Vocês vão voltar. E Obrigada. pra galera Vamos, que tá aqui assistindo, coloque lá nos comentários o que foi que fez mais sentido para vocês nesse bate-papo que a gente teve aqui com essas maravilhosas. A gente se despede agora, tá? Mas não deixe de apoiar a gente, se inscreve lá, tá todo mundo se inscrevendo, você também não pode ficar de fora, ok? Meninas, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Beijo, mulherada. Até a próxima. Um beijo.